Uma casa grande pode guardar muitos segredos. Alguns se anunciam nas rachaduras do assoalho, outros sussurram pelo jasmim que cresce rente às janelas. Em Santa Vitória, onde o calor saturava o ar como um tecido pesado e a madeira das varandas rangia às madrugadas, aquele tipo de segredo tinha a paciência de um molusco. Fechava-se em concha até que alguém, por curiosidade ou por necessidade, resolvesse partir a casca. Quando Clarice voltou do internato, trazia na mala os cheiros da cidade. Água de colônia com notas cítricas, papel bem vincado, a disciplina de quem aprendeu a medir passos. Veio com 20 anos à sombra de 19, com cabeça cheia de fórmulas e modos que pareciam cortar o tecido maleável da fazenda. Encontrou a casa diferente, não pelo mobiliário, nem pelo semblante rígido dos criados, mas pela mudança sútil no sopro da rotina. Dona Eleonora recebia visitas com um pó de riso que não convinha à viuvez longa. Havia perfume nos lençóis. Havia linho lavado com um carinho novo. Havia noites em que, ao pé da escada, Clarice espiava uma luz acesa no quarto da mãe para além das horas costumeiras, e aquela cena, seu estômago reagia com uma mistura de suspeita e fome. A primeira pista veio numa tarde de calor tão pesado que as janelas pareciam pálpebras semi-abertas. O jantar terminara com um consentimento mudo. Os criados recolhiam as travessas, o capataz conversava em voz baixa com o médico sobre a tosse da colheita e Eleonora se levantou mais cedo que o costume. Clarice ficou na sala, os dedos torcendo o guardanapo, quando viu pela fresta da porta o braço sólido de Tomás, um gesto que lhe era familiar desde sempre, encostando a travessa no aparador. Ele parou por um momento, não por ordem, mas como quem ouviu uma palavra apenas para si. Eleonora estremeceu. Um sorriso mínimo cortou a linha de sua face. Clarice observou, as articulações do corpo pronto para lançar uma pergunta, quando Tomás abaixou a cabeça e saiu do aposento. O gesto foi tão simples que poderia ter sido o menor dos detalhes. O cotovelo que raspou a madeira, o cheiro seco do suor misturado ao de café. Ainda assim, naquele segundo, Clarice entendeu que algo havia se movido nas engrenagens da casa. Não era apenas uma afeição. Havia um tipo de concordância entre o olhar de Eleonora e o recuo de Tomás. E essa concordância, sendo escondida, cortava alguém do lado de fora. Se essa história começa com um segredo revelado, começa também com a pergunta que Clarice fez. Primeiro a si mesma, depois ao mundo. O que a filha descobriu sobre a mãe? A resposta não veio pronta, nem foi toda uma só coisa. Veio em pequenas peças, em deslocamentos de olhar, em objetos fora do lugar. E Clarice, com olhos treinados para observação e um coração que gostava mais de possuir do que de compreender, transformou cada peça numa pista. Se por um lado havia a curiosidade, havia também a inveja que crescia como mofo diante de umidade. Um ciúme que não sabia, na origem, se dirigia contra a mãe ou contra aquilo que a mãe tocava com as mãos. A força viva que caminhava entre a casa e o terreiro, a presença de Tomás. A jovem passou a medir os passos dos criados, a notar como ele devolvia os utensílios com uma precisão que só a intimidade ensinava. Observou o modo como Tomás encarava o céu quando ninguém o via, e deduziu com facilidade que havia ali algo que podia ser tomado. Se essas primeiras noites trouxeram a fresta que revelou Tomás, trouxeram também o inventário mental de Clarice. Memórias da infância em que o pai vivo era a sombra de uma autoridade, fotos emolduradas com gravuras dos antepassados, as cerimônias de missa em que ela orava por posições e alianças. Havia em sua formação a ideia de posse como legado. Não era só homem que ela queria, era o símbolo que o homem representava. Prova material de que a mãe ainda podia perder terreno para a filha. Antes de qualquer acusação direta, Clarice experimentou o poder sutil da provocação. Começou por gestos que pareciam acidentes, deixar um decote estrategicamente rebuscado, derrubar uma peça de louça no corredor para forçar uma aproximação, mexer com conversas e outrora inofensivas frases. Era uma caça que se transformava em teste. Se Tomás reagisse com cuidado apenas, então ela teria motivo para inflamar a disputa.
Se reagisse com frieza, iria esquadrinhar mais. No salão, certo jantar, Clarice atirou propositalmente a tampa da açucareira ao chão. A porcelana estilhaçou-se em casquinhas blancas que pareciam neve no assoalho escuro. Os olhos de todos se voltaram para a cena. Tomás, que limpava o aparador, aceitou o movimento com a calma de quem escuta o mundo. Agiu sem pressa, recolheu os cacos, juntou-os num lenço com cuidado, deixou o lenço sobre o balcão. Não falou. Não olhou. Clarice observou cada som do seu corpo como se buscasse prova no silêncio. A resposta mais cruel que podia receber foi a indiferença assumida de Tomás. Não se deixou confundir com desdém. Entendeu aquilo como resistência, e a resistência atiçou-a ainda mais. Mas Tomás não era simplesmente um rosto quieto e obediente. Dentro dele havia uma vida que não combinava com redução. Por trás dos olhos escuros, carregava lembranças de outro lugar, memórias de uma primeira casa simples, arrebatada de juventude, de um pai que chamava-lhe de filho ao som de outra língua, de um barco que o trouxe não apenas uma vez. Era homem que aprendera a costurar o mundo com pequenas estratégias, que conhecia o valor de uma palavra dita na hora certa para acalmar um boi ou para convencer o capitão a trocar um cavalo por tecido. Havia em Tomás uma densidade moral que recusava ser objeto de disputa. Numa noite em que a chuva fina e constante chamuscava o barro do terreiro, Tomás subiu ao alpendre com uma trouxa pequena. Ficou boiando na porta da cozinha, observando a chuva como alguém que lê o tempo. Ele lembrava, ao ficar assim, de uma tarde em que um homem lhe dera, por tarefas bem feitas, um pedaço de pão e um sorriso cúmplice. Recordava um olhar de reconhecimento de um senhor de outra fazenda que lhe tratara com menos severidade. Havia restos daquela sensação que lhe dizia: existe um lugar mais do que esta casa. Existe um nome que não apenas sela a sua posse. Nos interstícios daquele pensamento, Tomás construía planos pequenos. Aprender a ler as horas de um mapa, esperar a oportunidade de vender sua liberdade por um preço que lhe permitisse comprar um bilhete para o mundo. A resistência de Tomás nem sempre foi aceita por todos. O capataz, homem de regras cristalizadas e de pouco humor, o observava com desconfiança. Em uma conversa curta, no galpão de ferramentas, o capataz disse, com voz sibilante, que homem que não conhece sua posição na casa traz desordem. Tomás escutou e respondeu com voz baixa, afirmando, mais para si que para o outro, que a ordem tinha outros nomes. Respeito, que não é o mesmo que obediência cega. O capataz riu de modo que não houve humor, e a tensão entre os dois ficou como uma linha traçada no chão, sempre pronta a ser pisada. Enquanto isso, Eleonora cultivava suas transgressões com a discrição de quem teme a ruína. Viúva do barão, ela aprendera a máscara da respeitabilidade como dever social. Saía à missa cada domingo, caminhando as mesmas ruas de pedra, envergando luto que era mais ritual do que dor latente. Mas no interior do quarto havia perfumes que não combinavam com luto, livros de poesia pousados ao lado do criado mudo, lençóis que guardavam o calor recente. Eleonora, que conhecera o exercício do poder e a solidão que o sucedia, encontrou em Tomás algo que não cabia nas leis da propriedade, um reconhecimento de sua pessoa e não de seu posto. Era um espelho que, ao refletir, não a julgava pela ausência do barão. Ele a via como mulher, com fragilidades e vontade. E por essa visão Eleonora cedera às pequenas liberdades, convites para conversar sobre livros, toques de mãos que se transformaram em um hábito que a salvava da aridez. Num dos seus momentos de escrita íntima, Eleonora sentou-se ao pé da janela e compôs pensamentos em um caderno antigo. Um trecho, rasurado, e ainda assim legível, dizia: não é pecado querer ser vista como mulher novamente, mas é pecado fazê-lo com a certeza de que o mundo não nos cobrará o preço. Se amar Tomás é uma fuga, então que seja uma fuga curta. Se é renascimento, que ele o seja para ambos. Clarice nunca encontrou esse caderno. Foi Eleonora quem engarrafou suas dúvidas em tinta e os trincou a salvo. Mas em certas noites o perfume de jasmim parecia soprar palavras daquela página pela casa inteira,
e Clarice acreditava adivinhar o conteúdo apenas pela intensidade da fragrância. Os boatos cresceram na cozinha como bolor. Meninos traziam notícias de visitas, ouvidos atentos ao que se dizia do lado de fora. À mesa, conversas que antes eram neutras começaram a circular em torno do comportamento de Dona Eleonora. Uma vizinhança que se achava no direito de julgar sussurrava que a senhora procurava a juventude ou a agonia, ou ambos. O médico da aldeia, homem de princípios circunspectos, visitou a casa sob pretexto de avaliar a saúde pulmonar que Eleonora dizia ter abalada. Quando entrou, notou o desarranjo emocional da dona da casa. Pele pálida demais para o calor, mãos que tremiam com frequência. No diário do médico, que jamais chegaria às mãos de Clarice, ele rabiscou: melancolia complicando a recuperação, vigilância recomendada. O estado de saúde serviu como argumento moral para uns e como desculpa para outros. No entanto, por trás dessas letras profissionais, a vida íntima da casa continuava a vibrar com segredos. Clarice, com seu instinto de posse e aprendera do mundo, direcionou cada centelha de sua energia para corroer a margem de intimidade entre Eleonora e Tomás. Procurou aliados: o cozinheiro que gostava de convescotes e confidências, o mensageiro da vila que carregava notícias, até mesmo meninos curiosos que estavam dispostos a trocar uma história por 1 quilo de açúcar. Em troca de favores, Clarice concedia pequenas migalhas de poder. Um prato melhor no jantar, uma palavra que poupasse a honra da casa. Sua estratégia era ser sutil e, ao mesmo tempo, eficaz, a guerra das pequenas humilhações. Uma tarde, Clarice surpreendeu Tomás no terreiro. Ele carregava um saco de café, ombros largos arqueados sob o peso, mãos calejadas. Ela se aproximou de propósito, os passos deliberados. Tomás notou a aproximação e, por um momento, seus olhos pesaram uma surpresa que durou pouco. "Senhorita", disse ele com a liberdade que sempre guardou para modos educados. "Bom dia." A frase era simples, quase um cumprimento de costume, mas havia calor nela. Um reconhecimento que Clarice não suportou. Fez questão de sorrir e escolheu uma pergunta que cortava sem atacar diretamente. "Como encontra meu serviço? Tem sido suficiente?" Tomás respondeu com a cortesia de quem sabe o risco de palavras mal colocadas. "Sirvo a casa, não há maiores complicações." Havia, no modo de dizer, uma contenção que irritou Clarice como um som estridente. Clarice, então, contou pequena parte de seu plano em voz baixa, como quem testa se o eco dará o sinal verde que ela desejava. Queria provocar um erro, uma prova de inferioridade que permitisse retomar a honra amasada pelo gesto de Eleonora. No entanto, havia nos olhos de quem a escutava a dúvida. Alguns acreditavam no brilho de sua juventude. Outros, mais práticos, viam o risco de abrir uma ferida que poderia cancelar o pouco que a família ainda tinha de estabilidade. Nem todos concordavam em inflar poeira, onde talvez fosse perigoso peneirar. Ao mesmo tempo, Tomás lidava com o próprio jogo. Não lhe era desconhecida a tensão que surgia entre possuir e ser possuído. Conhecia a história material da escravidão, sabia que o próprio corpo era reduzido a um título quando assim o convocavam. E talvez por isso, mais do que por medo, havia em seu desejo a noção de escolha. Em noites longas, quando o sono não vinha e as sombras alongavam-se pelo chão, repetia para si tanto as palavras que ouvira quanto aquelas que ninguém lhe dizia: "Minha vida não cabe em propriedade." Essa afirmação não era um poema, mas um talo de fibra que o sustentava. Houve um momento em que Clarice cruzou o limite entre experimento e emboscada. Quis forçar uma situação de exposição e fez do escândalo um instrumento. Organizou um baile simplório na casa, convidou as famílias vizinhas e escolheu, com a precisão de quem marca território, um vestido que deixava os ombros à mostra, as joias emprestadas pela tia que guardava elegância e promessas de status. Durante a noite, quando as velas ardiam e a música tentava forçar passos alegres, Clarice observou Eleonora conversar com Machado, um jovem de prefeitura da redondeza, e em seguida, com um olhar discreto, percebeu a presença de Tomás ao fundo do salão. Havia um pequeno vulto recuando, e quando por um segundo seus olhos cruzaram com os da mãe,
Clarice sentiu que o espaço entre as duas havia diminuído. Viu então, de forma mais clara e definitiva, o que a primeira fresta já havia insinuado. Tomás, ao lado da janela, inclinou-se com uma gentileza natural para recolher o vestido que havia caído ao chão de um convidado. Ao fazê-lo, sua mão encostou no tecido das rendas que Eleonora usara como guardanapo. A proximidade foi tão breve que ninguém, além de Clarice, poderia ter atribuído um significado. Mas para ela, a cena era um estalo de ligação. O toque como prova. Depois daquela noite, a casa mudou de ritmo. A cidade sussurrava. O capataz cruzava o terreiro com olhos de quem avaliava danos potenciais. O médico voltava, mais preocupado com as flutuações do pulso de Eleonora do que com as friburdes do fígado. Clarice, por sua vez, tornou-se impiedosa em seus modos de sondagem. Não mais apenas provocava. Começou a cercar Tomás com a intenção de possuir, de mostrar que se a mãe o tinha, ela também poderia tê-lo, e que o fato de o desejo ser proibido não tornaria o apreço menos seu. Foi quando, num corredor de madeira que rangia em compassos antigos, Clarice surpreendeu Tomás saindo do quarto da mãe. Não foi o primeiro indício. Foi, sim, o instante que convertia suspeita em convicção. Ele passava com passos curtos, o sobretudo úmido pela chuva que se aproximava, os olhos baixos por respeito ou por costume. Parou por um segundo, encostou a mão no batente e suspirou. Clarice viu a forma do seu perfil, a arcada do maxilar sob a pele escura, a sensação de um homem que carregava coisas demais nas costas. Quando ele desapareceu na penumbra do corredor, ela sentiu a necessidade urgente de preencher aquele vazio com uma ação definitiva. A partir daquele momento, cada movimento de Clarice ganhou objetivo e precisão. Possuir para ela deixou de ser metáfora, passou a ser programa. Planejou um encontro casual na biblioteca, escolheu palavras e olhares como se pudesse, assim, arremessar uma rede. Havia um viço de crueldade calculada em seu propósito, não por maldade gratuita, mas por acreditar que a alegria da mãe seria um prêmio que deveria ser de sua herança, e não de um homem marcado pela cadeia de outrem. Tomás, entretanto, não era um prêmio a ser disputado. Num trecho de lucidez que aplicava a si mesmo como disciplina, pensou que o melhor era proteger-se daquilo que podia levá-lo a uma escolha destrutiva, não pelo ato em si, mas pelas consequências que sua aceitação poderia gerar. A ideia de ser transformado num pavilhão de uma briga, onde um e outro se revezassem no poder, o enojava. Se me querem para medirem forças, recuso-me a servir de régua, murmurou uma vez, em voz que só o latão do moinho escutara. Numa manhã particularmente clara, o capataz foi ter com o doutor na biblioteca. Falaram baixo sobre a possibilidade de Eleonora precisar de descanso no interior, talvez em estalagem próxima. A sugestão era prática, mas a verdade subjacente era outra. Havia receio de escândalo. O médico, com caneta que assinalava a exatidão de um diagnóstico, anotou recomendações de confidencialidade. Era como se, à medida que se fechavam portas, a casa acumulasse ar para uma explosão contida. Clarice, agora armada de evidências e de um desejo que passava a ser tanto raiva quanto fome, cruzou uma linha que a fazia parecer mais velha do que os anos. Sabia que uma acusação direta poderia acuá-la socialmente, mas não se importava. Preferia abrir ferida e vê-la sangrar com a certeza do que manter o segredo como corrente invisível que corroía de dentro. Naquela tarde, quando o sol se punha e o jasmim exalava uma nota mais forte, Clarice encostou-se à porta do quarto da mãe, fechou os olhos e repassou na mente os passos que lhe haviam trazido até ali. Havia um fio entre todas as pequenas provas: o gesto de recolher a travessa, o sorriso sutil, o perfume, e na ponta do nó, o cheiro de algo maior. Afinal, a pergunta persistia. O que a filha descobriu sobre a mãe? Descobriu que a mãe poderia ainda ser desejada, que podia sorrir com os olhos, que havia um homem que lhe devolvia a humanidade. Descobriu também, dolorosamente, que possuir o que a mãe possuía valeria mais do que compartilhar. Quando bateu à porta do quarto de Tomás naquela noite, sabia que a resposta que procurava não caberia num diálogo curto.
Sabia também que há perguntas que, uma vez feitas, empurram quem pergunta para atos cujas consequências se medem em vidas e não em reputações. A mão que tocou a madeira sentiu o tremor. Não era apenas a madeira que rangia, era o tempo que cedia. Clarice entreabriu, e a rua inteira pareceu prender a respiração. Se você gosta de histórias que respiram o tempo antigo e revelam segredos contidos nas paredes de grandes casas, inscreva-se no canal e venha com a gente desvendar mais nomes, mais sombras e mais verdades escondidas. Fica comigo até o fim desta história. Dentro do quarto de Tomás, nada havia de ostentoso. Um colchão com manta rústica, um baú de madeira e o calor úmido do corpo após o trabalho. Ele levantou os olhos. Não havia surpresa em sua expressão, apenas a serenidade de quem aceita visitas, levando em conta que nada se faz sem preço. Senhorita, disse, e a palavra carregava neutralidade e a lembrança de que havia, entre as pessoas, códigos que não se rompem sem cuidado. Clarice entrou. Fechou a porta com mais força que o necessário, como se quisesse marcar território. Tinha nos olhos a mistura de desafio e melancolia de quem pretende arrancar uma verdade pela raiz. Vi você sair do quarto de minha mãe, disse, sem floreios. A frase foi um projétil. Tomás fez um gesto, não para negar, mas para afirmar que aquele fato era uma realidade que não precisava de disfarces. Saí, respondeu. É eu que disso. Clarice aproximou-se até sentir a presença física dele. O calor que não era só de trabalho, mas também de algo humano e inteiro. Você a ama? Perguntou ela, voz firme, cortante. Não era questão de coração, era questão de posse disfarçada de sentimento. Tomás, com a calma que lhe era característica, respirou fundo. Por um segundo, o quarto encolheu-se em torno dos dois. Fazia o mundo externo sumir. Ele poderia ter mentido. Poderia ter admitido sentimentos que a pudessem transformar na vencedora. Mas a verdade que vivia em Tomás, dura e simples, tinha outro custo. Não a amo da maneira que você imagina, disse, com uma honestidade que servia tanto como defesa quanto como acusação. Ela me vê. Isso já é muito diferente. Clarice estremeceu. A resposta não a satisfazia. Não era amor o que ela buscava provar, mas uma forma de superioridade sobre a mãe. Então, por que está entre nós? Insistiu. Por que não parte, se isso a distorce? A reação de Tomás foi um breve silêncio, olhos encarando o vão da janela, como quem avaliava as distâncias que havia de percorrer. Porque até partir exige escolha, murmurou. E escolha precisa ter valor. Era um aceno ao futuro, e talvez uma lembrança antiga de que comprar liberdade tem preço e cálculo. Clarice, incapaz de aceitar outro argumento que não fosse o de sua posse, inclinou-se e deixou escapar uma promessa dura. Então, eu vou provar que você pertence a nós. Vou provar que também posso querer-te. Era ameaça e convite, táticas juntas. Antes que Tomás pudesse responder, ouviu-se um barulho na escada. Passos de Eleonora que desciam como pequenos sinos. O som entrou no quarto como uma bênção cortante. Tomás deixou-se recuar, abrindo espaço para a mãe, cuja expressão parecia carregar entre hitos de alívio e medo. Essa aparição impediu por ora o desenrolar da cena, mas o que ficou no ar foi mais pesado que qualquer fala. Uma tensão que prometia ruína. Clarice saiu do quarto com os olhos inflamados, e a certeza de que seu plano precisava de uma peça final. Não sabia ainda como forçaria Tomás a provar algo que jamais poderia ser exigido sem que ele perdesse algo de si. Porém, a vontade de possuir, de submeter o que era de sua família às suas mãos, crescia como pólvora. E Santa Vitória, com suas paredes finas e seu jasmim sorridente, assistia ao início de uma guerra lenta em que ninguém sairia ileso. Naquele momento em que as portas se fechavam e a noite caía como cortina de veludo, Tomás recolheu-se e pensou pela primeira vez com realidade numa saída que não fosse a venda a dedo de um leiloeiro. Pensou em mapas, em trilhas que poderiam levá-lo à cidade, em rostos que nunca vira. Sabia no íntimo que qualquer movimento sem cuidado traria resposta violenta, mas a ideia de ter o próprio destino na mão inflamou-lhe um calor novo.
menos desesperado que a raiva e mais promissor que a esperança. Clarice, por sua vez, foi para o jardim e tocou o trepador de jasmim. As pétalas tinham a maciez de veludo sob os dedos. Fechou os olhos e, por um instante, pensou. Se tomasse para si aquilo que a mãe possuía, o que restaria depois? A resposta era obscena à própria possibilidade de dúvida. Restaria o triunfo. E ela, que crescera acostumada a medir o mundo em vitórias, não tinha palavra para a tristeza que poderia vir depois. A casa inteira pareceu suspirar nessa noite. Lá fora, o vento trouxe consigo o som distante de um carroção, e a lua, quando se mostrou entre nuvens, revelou a madeira das janelas com um brilho pálido. Na cozinha, o menino que servia água ouviu a conversa abafada e, sem saber o que fazia, foi guardar a chave da biblioteca no bolso. Um gesto que parecia inocente, mas que, dali em diante, teria papel numa série de acontecimentos para os quais ninguém estava totalmente preparado. O menino que guardara a chave da biblioteca caminhou até a cozinha como se nada tivesse acontecido. Nos bolsos, a porcelana quebrada da açucareira e o metal frio do objeto que escolhera emprestar a Clarice. Àquela hora, a casa já dormia com olhares suspensos, vozes amortecidas, passos calculados nos corredores, as cortinas que tremiam quando o vento passava. Clarice segurou a chave como se fosse a ponta de uma lança. Tinha em mente a geometria exata do plano, que a transformaria de suspeitosa em dono do fato. Não desejava somente a presença de Tomás nos lugares. Queria enredá-lo de modo que a escolha dele parecesse, aos olhos de todos, um erro que pudesse corrigir em público. Na biblioteca, paredes forradas de livros que cheiravam a mofo e couro, a noite tinha um tom verde azulado, reforçado pela fresta de luar que passava por trás das cortinas. Era um aposento que conhecia os segredos íntimos da casa, mapas dobrados, contas escritas em tinta desbotada, cartas de negócios que testemunhavam a gestão do patrimônio do barão. Clarice entrou com passos leves, o coração remoto do corpo batendo uma sinfonia de determinação e medo. Acendeu uma vela, gesto teatral mas necessário. Queria que Tomás a visse como luz e não como sombra. Ele estava ali, quando entrou, com um livro aberto sobre o joelho. A visão foi breve, mas sólida. Um homem dando-se ao hábito de ler nas horas em que podia. O ar do lado de fora parecia agora mais pesado. Tomás levantou os olhos sem surpresa. Havia algo em sua face que não se dobrava ao espanto, apenas o reconhecimento de um visitante. Clarice fechou a porta devagar, tirou a chave do bolso e apoiou-se no encosto da poltrona como quem acusa sem palavras. "Você voltou tarde", disse ela, como se falasse de descuidos domésticos. O som cortou o silêncio, e o livro no colo de Tomás assumiu a função de escudo. Ele ajeitou o livro e colocou a mão entre as páginas fechadas, gesto antigo de quem preserva um tesouro. "Nem tão tarde que não possa reparar uma lâmpada", respondeu com calma. Não era resposta para desviar, era uma regravação do espaço. Nada ali lhe era totalmente estranho, e ele não aceitaria transformar o quarto em cela. Clarice aproximou-se. A intenção dela não era dialogar, mas submeter o ambiente à sua pressão. Por um momento, viu-se menina outra vez, que encontrava caminho abrindo portas alheias. Era estranhamente fácil acreditar que podia portar a decisão pela família inteira. O perfume de jasmim que vinha dos jardins parecia insistir em uma promessa de redenção que ela nunca quisera dividir com ninguém. "Por que está com ela?" A pergunta saiu dura, domesticada pela educação, mas cortante como lâmina. Não pedia amor, pedia uma prova de defeito, uma confirmação de que Tomás era menos homem do que ela desejava que fosse. Tomás respirou de novo, e dessa vez houve um lampejo no rosto que Clarice não sabia interpretar. Não se tratava de culpa, tampouco de vergonha. Havia ali uma compostura que resistia a qualquer manobra. "Porque às vezes", disse devagar, "há pessoas que preferem conversar do que obedecer ordens. A senhora sabe disso, senhorita. A casa inteira sabe." Clarice sorriu de modo que o riso voltou-se aspas de amargura. "Não me satisfaço com conversas. Quero certezas." Ele fechou o livro. Por baixo do fôlego, Clarice percebeu o movimento de retração.
Um recuo que não era apenas físico, mas teve a força de um limite. Ela avançou então, como quem promete o inevitável. Encostou-se a ele, aproximou-se do rosto e falou com voz baixa. Prove-me que pode me pertencer, Tomás. Prove que também me pertence. O desafio tinha o ar de um convite e uma sentença. Para alguém acostumado a ser avaliado por razões de proveito, houve uma ironia. Ser objeto de disputa entre mãe e filha era humilhação diferente de ser chamado para trabalhar. Ele, porém, respondeu com fato, não com invento. Num gesto que teve quase a pressa de uma confissão, Tomás inclinou-se e depositou um beijo breve. Não uma rendição, mas talvez uma cortesia a uma dor que lhe fora imposta. Foi um beijo que não buscou posse. Procurou, se procurou algo, um ponto de parada no meio do caos. Clarice, por instinto, sentiu-se coroada. A pequena vitória, contudo, durou menos que a vela que queimava na estante. Tomás afastou-se de imediato, e os olhos dele, antes recatados, agora tinham a firmeza de quem pensara até o fim. Não posso, disse ele, de modo que Clarice ouviu como sentença e como notícia. Não serei régua de briga entre senhoras. Não me empresto a ser prêmio ou prova. Aquelas palavras tinham uma simetria que desmontou toda a tática de Clarice. A mistura de desafogo e reprovação na voz de Tomás fez o quarto girar. Clarice, que vivera até ali namorando a ideia da vitória sempre próxima, sentiu pela primeira vez a vertigem da possibilidade de perder não um troféu, mas uma batalha que a colocaria diante de seu próprio vazio. Havia nessa negativa a exatidão de um recuo que não era derrota moral, mas afirmação de autonomia. Tomás naquela hora não era posse, era pessoa com limites. Quando Eleonora entrou no aposento, veio com passos lentos, puxados pelo cansaço que o corpo lhe impunha. Viu os dois, sentiu o resíduo de uma cena que transformava a casa em tribunal, e com dedos que tremiam, pegou uma carteira velha do bolso do vestido. Olhava-os como um feixe prestes a partir. O que se seguiu foi uma troca de palavras contidas, dolorosas como móveis velhos que se arrastam pelo piso. Ele é meu, murmurou Clarice, com voz que tentava soar como quem sabe o que é justo. Ele faz parte da casa. Eleonora olhou para a filha, e o olhar foi uma cópia de todos os olhares que já tivera antes, de amor, de autoridade e, naquele recorte, de frágil pudor. Ele é homem, Clarice, disse a mãe, com a franqueza de quem pesa as coisas pela sua verdade. E homem não é peça de herança para satisfazer vaidades. Clarice sentiu o chão se abrir embaixo dos pés. Não era apenas a recusa de Tomás que a magoava, mas a entonação de quem, mesmo neste momento, via nela uma pequena tirana. A pergunta que a empurrava ao assombro veio, curta e letal. Então o que fazemos? Ele é livre para escolher? A resposta foi um silêncio que toda a casa ouviu. Tomás, calado, sabia que a escolha, quando oferecida, vincula mais do que liberta. A liberdade formal naquela sociedade tinha preço e passava por negociações que nem sempre eram humanas. Ele, no entanto, escolhera algo que para muitos soaria paradoxal. Pediu para que a família permitisse que fosse vendido para longe, mas com condições. Queria partir do lugar que o tornara mercadoria, não para trocar de dono, mas para se colocar na trilha de uma liberdade que se comprava com trabalho e poupança, ou com acordos forjados em Porto com homens que conheciam caminhos. Queria a possibilidade de reconstruir seu destino, longe da disputa doméstica. A ideia foi uma bomba. Vendeu-se ou libertou-se? O capataz bradou incomodado. Vender um homem para longe era usual. Porém, fazê-lo por escolha para escapar do palco não cabia nas regras. O médico, em sua reserva, anotou no papel: decisão emocional. Avaliar riscos. Eleonora, entre a culpa e o medo, viu-se confrontada ao único gesto que poderia deixar registrada uma diferença: usar sua condição de dona para garantir que, na saída, houvesse no negócio uma cláusula de humanidade. Tomás exigiu que se registrasse, por escrito, a promessa de que a pessoa que o comprasse não o levaria à situação de servidão infantil que lhe permitisse buscar trabalho para reunir o valor de sua carta de alforria. Em certo sentido,
Mediante o argumento de que seria vendido, Tomás convocou os mecanismos do mercado para organizar sua fuga. Clarice viu-se humilhada não apenas porque perdera o que pretendia possuir, mas porque a solução do homem que romperia a disputa escapava ao seu controle. Não suportava a ideia de que, ao partir, Tomás deixaria algo mais valioso, o espelho que devolvia à mãe a sua condição de mulher e não de viúva em cena. Preferiu, na raiva, pensar que ele partia por preferência e não por escolha. Em seu íntimo, havia uma chama que alimentava a convicção de que, se Tomás saísse, jamais retornaria para sustentar a mãe. Era possível, pensava Clarice, que Eleonora, privada desse espelho, voltasse à sua pedantaria de viúva e que a casa recuperasse seu jogo de deveres. A jovem, então, imaginava que poderia reposicionar-se no topo da hierarquia que a formação lhe concedera. O jornalismo das vizinhanças tratou do assunto com ingredientes de sobremesa, boatos regados à especulação. No entanto, a decisão quanto ao destino de Tomás precisava de formalização. Surgiu um comprador, homem de barba cerrada, com olhos que já haviam visto portos, com um navio que passaria pela margem nos meses seguintes, buscando homens para trabalhos que prometiam pagamento em soldos e, segundo os rumores, a chance de juntar o suficiente para comprar liberdades. Era um homem prático e cínico, mas a palavra de quem navega tem valor. Para Tomás, o risco parecia menor do que permanecer onde era disputado. No dia em que os papéis foram assinados, a casa exalou um cheiro de resina e madeira que vinha das portas que se fechavam agora, com a intenção de não reabrir tão cedo. O capataz viu-se encurralado entre o cálculo econômico e a moral social. A assinatura foi dada. Tomás, vestido como sempre com a simplicidade do trabalho, alinhou-se com os demais e caminhou pelo terreiro pela última vez. Havia uma ordem silenciosa em seus passos: não sucumbir ao espetáculo do leilão, não dar aos outros a concessão de humilhá-lo. A venda fora arranjada de modo que o preço pagaria a quantia que o comprador exigira para aceitá-lo em viagem e que, em troca, ele lhe permitiria juntar ganhos. Clarice observou Tomás partir, como se assistisse a uma cena de teatro em que sua parte final lhe era negada. Chorou sem que se soubesse se era por perda ou por inveja. Eleonora, no entanto, mal conseguia respirar. Nos dias que sucederam a partida, a febre acentuou-se. O médico passou mais de uma vez e passou a avaliar com pavor palpável que havia algo além do físico, uma ferida que não era apenas do corpo, mas da alma. Em sua escrita miúda anotou: remorso agravando o quadro, necessidade de apoio moral e total repouso. Mas apoio moral, naquele meio, vinha à custa de reputação, e Eleonora, cuja existência até ali fora equilibrada em cerimônias, sentiu o equilíbrio rompido. A doença foi como uma curva fechada, que trouxe ao rosto de Eleonora outra expressão, menos vaidosa, mais reconhecedora. Em noites longas, quando o ruído da casa se tornava um farfalhar de segredos, ela pediu ao médico que chamasse Clarice. Quando mãe e filha ficaram a sós, a conversa não tomou a via do julgamento. Foi uma troca de memórias, de palavras que cabiam melhor ao crepúsculo do que aos salões. Você me vê com rancor, disse Eleonora com voz que mal se sustentava. E por isso te julgo. Mas há coisas que não se curam com ordens. Clarice, ainda tensa e com a necessidade de acusar alguém para legitimar a própria sede, falou com amargura. Você deixou que ele nos tornasse objeto. Não só a mim, a casa inteira. Eleonora, com olhos que pareciam madeixas molhadas de chuva, abrandou. Eu estava sozinha, Clarice. Havia um vazio que nem o barão deixou de preencher. Havia noites em que me via e não me reconhecia. Quando Tomás me viu com humanidade, aconteceu algo perigoso. Passei a escutar. Não me eximo da culpa de haver cedido aos medos e ao que chamei de conforto. Mas não era por malícia que queria a felicidade. Era por necessidade. Se isso te ofende, então peço o teu perdão. Mas desejo outra coisa, que na possível expiação restem ações que contem, ainda que pouco, para o que foi injustiça. Clarice, embora aguçada pela sua sede, viu nessa fala a fissura que a colocava em outra posição.
Não mais a acusadora implacável, mas possível confidente de uma falha que poderia valorizar sua própria sensibilidade. Não respondeu com firmeza, respondeu com ruído. As palavras de Eleonora plantaram em seu coração, porém, uma semente de conflito novo, difícil de cultivar e sempre pronto a dar frutos amargos. Nos meses que se seguiram, enquanto Tomás fazia a viagem que o levaria para longe, Eleonora consumiu-se em febres e lembranças. A saúde declinou com a velocidade de um trem que perde freio nas ladeiras. Numa noite em que o vento uivava, ela pediu ao médico e ao tabelião que se escrevesse um documento. Um testamento que deixasse, entre outras disposições, uma quantia em dinheiro para a compra de alforrias, não apenas para Tomás, que já partira, mas para que outros que viviam sob o peso da posse tivessem chance de adquirir a liberdade. Era um gesto tardio, talvez simbólico, mas com intenção clara: reparar, na medida do possível, a injustiça institucional que ajudara a perpetuar. No testamento, rabiscado com a mão fraca de quem busca redimir, estava uma cláusula que determinava a formação de um pequeno fundo destinado a ajudar na aquisição de cartas de liberdade para homens e mulheres que servem nesta propriedade, na medida das possibilidades financeiras e mediante prova de conduta honesta. A redação tinha o tom cerimonioso de um documento que tenta, por palavras, pagar dívidas antigas. Para Clarice, a cláusula foi como uma bofetada. Reconhecimento sem restituição completa, conserto sem necessariamente alterar os estranhamentos. Sentiu tanto alívio quanto raiva. Alívio porque houve algo de justiça, raiva porque a reparação chegara tarde demais para desfazer o nó no peito. Enquanto essas decisões eram tomadas nos papéis, Tomás fazia sua travessia de trabalho, bico e economia. Encontrou dificuldade, enfrentou vidas novas, viu portos e rostos que nunca imaginara, aprendeu ofícios que antes lhe eram negados. Não era fácil juntar dinheiro, mas o destino que escolhera era de ação e cálculo, não de espera. Em cartas raramente enviadas, descreveu com poucas linhas o que experimentara. Não buscava homenagem, buscava notícia de que podia ser homem livre em sua própria narrativa. Numa dessas cartas, mandada por intermédio de um marinheiro simpático, escreveu coisas simples: escolhi partir. Não por ingratidão, mas por querer decidir. A liberdade para mim não é só papel, é ter onde pôr os pés sem que sejam postos por outrem. Era a voz clara de um homem que reivindicava o direito de ser actor de sua história. Enquanto isso, na fazenda, as noites sem Tomás foram um compasso de lembranças que não se apagam. Clarice tentou por algum tempo preencher a ausência com novidades. Passou a participar mais ativamente da gestão da casa, fez contas, quis consolidar a reputação familiar, buscou aliança com famílias vizinhas e tentou inclusive cortejar a presença de pretendentes, cujo interesse residia mais no nome do que na pessoa. Em todos esses movimentos, no entanto, havia um buraco que nada preenchia. A ferida que a lembrança de Tomás abrira. Seus sonhos tornaram-se, por vezes, imagens do homem saindo pela estrada, de mãos limpas e cara destemida, de escolhas que ela julgara poder controlar. A casa, além dos dramas íntimos, sofreu mudanças que vinham do mundo econômico. As colheitas oscilaram, o preço do café flutuou, as dívidas apertaram. Clarice viu-se obrigada a tomar decisões que, mais tarde, seriam lembradas como pragmáticas ou brutais, dependendo do intérprete. Vender parte das terras, reduzir empregados, ceder mais terras para arrendamento. A venda final da propriedade, anos mais tarde, não foi resultado apenas de remorso, mas de necessidade. Quando negociou a venda da fazenda Santa Vitória, Clarice sentiu o chão mudar sob os pés pela última vez. Era como desprender de sua história aquilo que permaneceu intacto quando se pensa que tudo pode sempre voltar ao lugar. Eleonora morreu numa manhã de setembro, com um cheiro forte de jasmim na janela, e as cortinas parecendo lençóis de países antigos. Morreu rodeada de papéis legais que tentavam organizar um mundo que já se media em emoções desordenadas. No leito, pediu o rosto de Clarice junto ao seu, e falou palavras que a filha guardaria. Sejam elas perdão, confissão ou conselho, ninguém poderia dizer qual.
A morte foi um frio que não descrevia apenas encerramento, mas também a extensão de algo que poderia ter sido diferente. Clarice ficou, então, com a propriedade do nome e das dívidas. A cláusula do testamento, que previra um fundo para a compra de alforrias, foi executada de maneira fragmentária. Alguns escravos conseguiram cartas de liberdade graças a administradores que aceitaram os termos. Outros não. A visão de Eleonora, tardia, transformou-se em pequenos atos concretos, que salvaram alguns e deixaram outros à mercê dos cálculos do mercado. Para muitos, foi gesto de remorso. Para alguns, verdadeira oportunidade. A ambiguidade permaneceu. Clarice, por sua vez, conviveu com a contradição. Ajudou a implementar o fundo ao mesmo tempo em que atuava como vendedora de terras e gestora de contas, decisões que afastavam a possibilidade de restauro de honras passadas. Com os anos, a fazenda mudou mãos. Clarice, tomada por uma espécie de exaustão moral, vendeu Santa Vitória. Viveu depois em cidades menores, em casas onde a mobília era menos formal e mais prática. O alívio do poder foi substituído por uma quietude que, se por vezes parecia paz, mais frequentemente se tornava um espelho de solidão. Aos poucos, as festas cessaram. As visitas rarearam. A solidão de Clarice tornou-se companhia habitual, um fantasma que a seguia como sombra, impedindo-a de voltar ao lugar onde o jasmim ainda crescia embaixo das janelas. Os anos a desgastaram de outras maneiras. Ela nunca se casou. Os pretendentes que antes haviam como chance de aliança, agora a viam com olhos que pesavam perdas e não vantagens. As moças que haviam saído do internato com ela formaram famílias, tiveram filhos, e foram amparadas por genealogias que as incluíam. Clarice teve tempo para cultivar remorsos e memórias. Em certas noites, ainda via Tomás em sonhos, não como imagem a possuir, mas como lembrança de que havia no mundo pessoas que não cabiam em sua necessidade de controle. Em outras, via a mãe jovem sorrindo por coisas que ela não entendia. A leitura, a palavra que salva, o reconhecimento de humanidade que fora ofertado com palavras delicadas no escuro. Tomás, por sua vez, fez seu caminho longe da fazenda. Trabalhou em portos, aprendeu a medir ventos, juntou moedas, trocou serviços por papéis e promessas. Em certo porto, encontrou um homem que havia prometido ajudar a garantir a alforria em troca de trabalho. Não era um final brilhante, nem um golpe de sorte que mitigasse anos de violência. Era antes a materialização do plano que ele fizera quando ainda estava na biblioteca. Usar o próprio movimento e a própria conta para construir uma hipótese de liberdade. Ele conseguiu, aos poucos ao longo de anos de labor, o que muitos chamariam de alforria. Recebeu, então, o documento que o reconhecia fora do estatuto de propriedade. No silêncio daquele momento, Tomás compreendeu que a liberdade convocava outros desafios. Ser livre também significa sustentar a si mesmo e não apenas ter um papel que o declare. Anos depois, uma carta chegou à casa onde Clarice vivia. Ela tremia quando a abriu. Era de Tomás, caligrafia simples e sem ornamentos. Ele descrevia com poucas palavras o que tantos documentos tentaram afirmar, que escolhera a liberdade e que no caminho tinha encontrado homens e mulheres que não o trataram como mercadoria. A carta não pedia perdão e não ofendia. Trazia uma frase que mexeu algo na vida de Clarice. Escolhi meu lugar. Não era uma sentença de triunfo sobre ela. Era apenas uma proclamação tranquila de que uma vida podia ser construída fora da disputa que a fizera florescer. Clarice leu e, pela primeira vez em muitos anos, derramou lágrimas que não eram de raiva. Os membros remanescentes da casa, os criados que não compraram carta, o capataz que continuou no ofício, o médico que anotou o diagnóstico com letras que soavam ainda mais duras, contaram história depois, como costumam contar. Diziam que a fazenda mudou, que a madeira, que antes rangia com passos de ordens, agora parecia apenas se adaptar à passagem do tempo. A casa, por um tempo, teve mais visitas de interesse econômico do que de amizades. Clarice, com seu ressentimento latente, deixou a propriedade aos cuidados de um comprador que, com o passar dos anos,
permitiu que a memória se misturasse ao lucro. O hotel que erigiram no lugar de Santa Vitória foi um projeto moderno demais para a beleza antiga. Ergueu-se com paredes de alvenaria branca, com varandas que imitavam a velha arquitetura, sem, no entanto, compreender as frestas do passado. À noite, as pessoas que ali se hospedavam, especialmente em tempestades, contavam histórias que uniam a nostalgia ao romance. Diziam ouvir passos no corredor, sussurros que vinham dos quartos, vozes que falavam com saudade e não com maldade. Alguns afirmavam que havia um perfume de jasmim que insistia em aparecer mesmo quando o jardim havia sido removido. Outros, mais céticos, sorriam e atribuíam tudo à imaginação. As lendas, contudo, continuam. Afinal, as casas carregam memórias, e as memórias, quando são de ardor e de culpa, persistem. No interior dessas narrativas, o que a filha descobrira sobre a mãe ganhou nuances que não se restringiam à transgressão sexual nem à possessão. Clarice, ao observar a mãe, descobrira que Eleonora ainda queria ser vista, não como instituição, mas como mulher. Descobriu que, para sentir-se inteira, a mãe procurara um espelho humano que a confirmasse em sua identidade, e que esse espelho, tragicamente, estava enclausurado nas contradições de uma casa sustentada por propriedade. Clarice também descobriu, por via do conflito, que havia em si uma sede de posse que a cegara. A queda não foi apenas moral, foi a revelação de que sua força vinha menos de amor do que de necessidade de controlar. Tomás, por sua parte, revelou a Clarice uma verdade tremenda: a impossibilidade de ser objeto na medida em que se pretenda dar voz a quem é. Ao recusar tornar-se peça de disputa, ao escolher partir e estabelecer sua autonomia, mostrou que a noção de liberdade não é um documento apenas, mas um conjunto de atos que uma pessoa toma para si. Sua decisão de não se deixar transformar em troféu foi, em si, um ensinamento de dignidade. A velhice trouxe a Clarice o que sempre precede certos tipos de fim: olhares longos, receios que se multiplicavam e a percepção de que o tempo devolve às pessoas aquilo que elas ofereceram ao mundo. Viveu com memórias não apenas do homem que partira, mas da mãe que, em seus últimos gestos, tentara consertar algo que provavelmente não poderia ser reparado por inteiro. A sua vida, após a venda da fazenda, foi longa o suficiente para testemunhar a ruína de muitas certezas e curta o bastante para que tivesse sempre a sensação de que algo essencial lhe escapara. O hotel que ocupou o espaço de Santa Vitória tornou-se, ao longo do tempo, ponto de passagem de outros que não sabiam das histórias. Alguns hóspedes, ao subir as escadas que ali ainda rangiam de outro modo, juravam ouvir um sopro de jasmim que parecia atravessar paredes novas. As lendas se alimentam de sequências tão precisas quanto vagas. Dizem que, em noites de chuva, quando os corredores ecoam passos e o vento traz fragrâncias insistentes, é possível ouvir vozes que repetem antigas conversas. Há quem jure que o som é de briga, há quem jure que é de ternura. A verdade, como sempre, mistura-se ao mito. E a casa, agora hotel, continua a contar sua história àqueles que têm ouvidos para escutar. Anos depois, no leito de morte, Clarice teve tempo para reavivar memórias e para imaginar contrafactos. Pensou no que faria caso pudesse devolver os anos, se acertaria o tom da acusação ou se aproximaria da mãe com mais bondade. Pensou em Tomás, como em um fantasma que por fim haviam deixado partir. O que a consumia, além da idade, era a percepção de que as vidas são encadeadas não apenas por escolhas boas, mas por acúmulos de pequenas injúrias que formam o tecido do destino. Em seus últimos dias, confessou, num murmúrio que pouco ecoou fora do quarto, que talvez tivesse se enganado sobre muitos julgamentos. Não havia absolvição completa, nem declarações grandiosas de redenção. Havia apenas um fim que não apaga os fatos. A carta de Tomás, guardada por ela até os últimos capítulos da vida, teve sempre uma presença singela. Na simplicidade antiga de seu vocabulário, não havia melodrama. Ele dissera, numa linha, que construíra uma vida nova com dificuldades, que a liberdade trazia consigo outro peso, o de responsabilidade
e o de deixar de ser espectador do próprio destino. E que, se pudesse escolher uma palavra para aquele período, escolheria a palavra decisão. A decisão de sair do palco onde fora disputado transformou-o. Aos que desejam romantizar, Tomás deixou que se lembrassem de sua dignidade. Aos que desejam condenar, ele provou que o agir humano guarda possibilidades de escolha, mesmo quando as correntes parecem mais pesadas que as mãos. O que afinal Clarice descobrira sobre a mãe? Descobriu que aquela mulher nervosa que voltara do luto era uma figura multifacetada, mulher, viúva, mãe e, essencialmente, humana. Descobriu que a mãe acolhera, na própria veia de sua solidão, uma possibilidade de ser vista como mulher, e que essa busca de reconhecimento a levara a comportamentos que chocaram a moral da vizinhança. Clarice descobriu também que o objeto de sua inveja, Tomás, era na verdade a prova viva de uma verdade mais ampla, que os seres humanos não cabem nas caixas que a sociedade lhes impõe. A revelação ensinou-lhe, por fim, que possuir não equivale a amar, e que a posse na história que viveram apenas deixou feridas que nenhum testamento poderia sarar completamente. O tempo, que em Santa Vitória tantas vezes passou devagar, fechou o ciclo com a mesma quietude das coisas reais. A casa foi demolida, as pedras reaproveitadas, as tábuas vendidas. No lugar, nasceu um edifício que acalmou alguns anseios modernos, mas que não conseguiu apagar as memórias que o léxico do lugar imprimira em quem lá vivera. E assim as histórias continuaram, guardadas em gavetas, em papéis amarelados, nas cartas que alguns conservaram e nas conversas que os netos repetiam com imaginação ampliada. Num dos poucos documentos que restaram, uma folha de papel com a caligrafia vacilante de Eleonora, havia um trecho que parecia resumir tudo de modo áspero e humano. Não fui perfeita. Pedi amor a quem o podia dar em reflexo, e isso me fez cometer erros que agora pagarei em outro tempo. Se este dinheiro puder tornar a vida de alguém menos encadeada, que seja. Se não, que ao menos sirva de aviso. Palavras de remorso que, por sua franqueza, soavam mais fortes do que qualquer defesa retórica. Quando tudo se reduz a testemunhos, a pergunta do título, o que a filha descobriu sobre a mãe, encontra resposta em vários registros. Descobriu a existência de desejos que a sociedade proibira. Descobriu a falibilidade de uma mulher elevada a símbolo. Descobriu, finalmente, que seu próprio desejo de possuí-la era, talvez, uma forma de esconder o vazio que ela mesma carregava. E descobriu, pela resistência e escolha de Tomás, que a verdadeira liberdade se conquista com risco e persistência, e não com o aplauso das convenções. No tempo que sucedeu aquelas vidas, as histórias multiplicaram-se em versões que atendiam às necessidades de quem as contava. Havia quem narra-se a mãe como vítima da paixão, havia quem a chamasse de transgressora, e havia quem, como Tomás, preferisse não ser reduzido a nenhum dos papéis. A complexidade do caso permanece. Não há absolvição fácil, nem condenação que baste. O essencial permanece, que a busca por dignidade, por reconhecimento e por liberdade pode produzir consequências dolorosas e que o que se aprende com as perdas muitas vezes tarda em se transformar em algo que valha para os outros. Se então ainda cabe pergunta, resta uma última reflexão. A verdade que Clarice encontrou foi mais de espelho do que de fato, e esse espelho revelou-lhe que ser visto com humanidade é coisa que por vezes se compra caro. A família, a propriedade, as leis e as convenções. Tudo isso compõe um emaranhado no qual as decisões individuais produzem efeitos que atravessam gerações. A história de Santa Vitória é, portanto, menos sobre o que se fez de forma isolada e mais sobre o que se deixou de fazer em favor de um mundo em que pessoas fossem tratadas como sujeitos e não como objetos. E você, que testemunhou esta narrativa, o que faria no lugar de Clarice, de Eleonora ou de Tomás? Compartilhe sua opinião nos comentários, e se esta história tocou de algum modo a sua curiosidade, ajude a espalhar. Compartilhe com alguém que goste de dramas humanos enraizados em tempos passados.